precisamos aprender mais sobre a nossa própria cultura. E nós vamos então hoje lá com o Padre Paulinho, que nos convida a conhecer mais sobre Monteiro Lobato. Então vamos juntos hoje para o De Butuca na Cultura. Olá, estamos começando mais um De Butuca na Cultura, hoje aqui no Museu Monteiro Lobato, ou como é conhecido também, Sítio do Pica-Pau Amarelo, situado na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Esse museu traz referências literárias que contam a história de Monteiro Lobato, um autor de muitas obras mundialmente conhecidas e que deu vida a personagens memoráveis e que fazem parte da nossa cultura nacional. É sobre ele que queremos falar hoje, falar do regionalismo, falar dos seus escritos, das palavras aos livros, de suas obras para o mundo. E não estaremos sozinhos nessa jornada, vamos contar com o conhecimento do mestre em literatura e especialista em Monteiro Lobato, Luzimar Goulart Gouveia, a quem vamos encontrar por aqui. Vem comigo! Querido professor Luzimar. Olá, tudo bem? Muito obrigado desde já por nos atender. Sei da correria, mas que bom, sempre é muito bom a gente poder falar dos nossos grandes personagens brasileiros, né, e grandes literatas. E o Monteiro Lobato é um desses, importantíssimo aí da nossa história. E aquele a quem você também tem dedicado aí a sua pesquisa, Sim. sua busca. E hoje nós estamos num lugar muito especial aqui, um museu em homenagem a esse escritor, também conhecido como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é? Sim, aqui é a o região e as escolas, as pessoas que passam por aqui podem aprofundar um pouquinho, né, sobre esse grande personagem. Falar de Monteiro Lobato não tem como a gente escapar da cultura caipira que nos cerca aqui, né, no Vale do Paraíba. E como é que isso toca a obra do autor? Bom, nós temos, né, no Brasil 5 braços culturais. Né? Um desses braços culturais é a cultura caipira, que é em torno da região da Paulistânia, certo? Que envolve todo o estado de São Paulo, o sul de Minas, parte do Paraná, parte de Goiás, parte do estado do Rio e do Espírito Santo, né? E então o que se produz aqui, né, nasce caipira. Sim. Não nasce gaúcho, não nasce sertanejo. Então essa influência é perceptível, tá? Embora o Monteiro Lobato tenha uma influência, um diálogo com diversas outras culturas, uma vez que ele foi tradutor de muitos autores estrangeiros, né? Bertrand Russell, a obra do Rudyard Kipling, né? Ele traduziu filosofia, ele traduziu literatura, a obra infantil, né, dos irmãos Grimm, do Hans Christian Andersen. Tudo isso vem compor esse caldo, esse diálogo, além da cultura caipira com os mitos internos nossos. Sim, né? sim. Então dá um grande caldo cultural. Falando nesses mitos, eu tenho certeza que o povo de casa já está associando aí a questão do nosso folclore brasileiro, né? Quando a gente Sim. fala em Saci Pererê, quando a gente fala em Cuca e outros tantos personagens, a gente lembra de Monteiro Lobato. Sim. E ele trabalhou isso de uma forma espetacular, né? Além dos mitos, tem o próprio caipira, né? Que é transformado de uma certa forma num mito mais particular de Monteiro Lobato. Ele fez um inquérito, por exemplo, só para exemplificar mesmo, ele fez um inquérito para colher as histórias ligadas ao Saci Pererê. E gente do Brasil inteiro escreveu para ele contando histórias do Saci. Que legal. E a partir disso é que ele desbasta, aglutina, junta e cria a figura do Saci.
assim também da Cuca, diversas histórias da Cuca. Num primeiro momento a Cuca era muito violenta, muito agressiva, até ela se tornar uma criatura mais doce, que possa agradar as crianças e não meter medo nas crianças. Sim. Tá? E o caipira também passa por esse mesmo processo. Tá? Que maravilha! E é legal também, Monteiro Lobato, de certa forma, mostrou de um jeito muito bonito a questão da mitologia grega. Sim. É muito legal isso na obra, né? Uhum. Até esse diálogo dos personagens, né? Do sítio com também os personagens da mitologia grega. Sim, muita gente aprendeu a gostar de mitologia grega com Monteiro Lobato. Isso é muito bonito. Né? Ele faz o aproveitamento de tudo que ele pudesse fazer, ele vai tomar de empréstimo, adaptar, aculturar, abrasileirar, né? Toda essa aculturação que ele pode fazer, ele faz. Sim. Professor, também um dado muito importante de Monteiro Lobato, quando a gente fala, né, nesse grande ilustre brasileiro, escritor, é a questão da divulgação, da propagação do livro, né? Ele foi um apaixonado pela produção mesmo, né? Os livros eram publicados na Europa, na França, em Portugal, e a gente considera ele o capitão da indústria livreira no país. Tá? Então, a primeira editora nacional, a Companhia Editora Nacional do Monteiro Lobato, ele vai publicar, né, todo o pessoal do pré-modernismo e do modernismo, né? Ele vai publicar Oswald, vai publicar Tarsila, ele vai publicar o João Bananer, que é daqui da região também, que tem uma obra completamente diferente e interessante. Então ele vai publicar, né, grandes obras de grandes autores que estão despontando, né, obras que não teriam fôlego para irem se publicar na Europa e depois virem para cá. Então ele presta esse serviço para a nação e ele faz essa difusão do livro de maneira muito forte. Há um momento em que ele vai vender livros por consignação via correios, quaisquer pontos comerciais ele vai pôr os seus livros para vender. Ele tinha um pensamento obviamente capitalista, mas expansionista, né, comercial, que era tremendamente salutar, porque abraçava também a cultura ao fazer a propagação do livro. Sim, devemos, né, a Monteiro Lobato o acesso que hoje a gente tem à indústria do livro. Né? E eu digo mais, Monteiro Lobato foi um dos homens mais importantes da primeira metade do século XX, porque ele fez a campanha do ferro, ele fez a campanha do aço, ele fez a campanha do petróleo, né? Então tem muita coisa a se descobrir dele ainda, a se explorar do Monteiro Lobato, do Monteiro Lobato. Que maravilha! Tá aí uma alegria a gente conhecer um pouquinho mais de Monteiro Lobato, esse grande personagem da nossa literatura brasileira. Muito obrigado você acompanhando o nosso De Butuca na Cultura. No próximo programa a gente continua falando um pouquinho mais da obra literária, das influências desse grande literata Monteiro Lobato. Tchau, gente!